Oiê! Eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Hoje vamos conversar sobre o mito da democracia racial. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada! Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! Em 2022, Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro de 38 anos, foi brutalmente assassinado depois de ser imobilizado e colocado no porta-malas de uma viatura, na qual policiais jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo. Uma influenciadora digital registrou uma queixa de racismo depois que o segurança de uma padaria pediu para que ela se retirasse do local, pois estaria pedindo dinheiro ou perturbando. Uma mulher branca pediu que uma mulher negra tirasse o cabelo de perto dela porque poderia passar alguma doença. Esses são apenas alguns dos muitos casos que incitam o debate sobre o racismo estrutural no Brasil. Mas apesar das notícias, relatos e pesquisas, ainda há uma crença por parte da população de que não existe racismo no país e que o povo brasileiro vive em uma suposta democracia racial. A democracia racial, em teoria, seria uma realidade na qual todos teriam igualdade nas diferentes esferas da sociedade, independentemente de cor ou etnia. O conceito de democracia racial foi cunhado pelo médico e antropólogo Arthur Ramos, mas é comumente associado ao sociólogo Gilberto Freire. Isso porque, em sua obra Casa Grande Senzala, de 1933, Freire foi um grande propagador da ideia de democracia racial, ao defender que, ainda que a colonização tenha sido marcada pela imposição dos valores europeus, a grande miscigenação no Brasil teria contribuído para proporcionar uma relação menos conflituosa entre as raças. A partir dessa lógica, o autor interpretou o povo brasileiro como sendo pacífico e cordial, que se orgulha e convive com a diversidade de forma harmoniosa. Freire não negava a violência e o preconceito contra negros no Brasil, mas considerava esses fatores circunstanciais e não estruturais. Vale ressaltar que, nesse período, o Brasil estava buscando elementos que constituiriam a sua identidade nacional. Então, o discurso de um país miscigenado e harmonioso, onde o convívio era tolerante, serviu como meio de promover essa ideia de coesão e identidade nos anos 1930. Segundo a historiadora e professora de História do Colégio Rio Branco, Laila Antunes, abre aspas, o problema é que essa teoria desconsidera a condição inicial de exploração entre negros e brancos, que produziu relações desiguais ao longo do tempo. E o passado de abuso, submissão, exploração econômica e imposição cultural não foi completamente superado. Portanto, essa ideia acabaria contribuindo para camuflar as desigualdades raciais. Fecha aspas. A partir desse mito da democracia racial, termo cunhado pelo sociólogo Florestan Fernandes, foi se construindo uma visão de que não existiria racismo no Brasil. Diferentemente de outros países que institucionalizaram leis segregacionistas, como os Estados Unidos e a África do Sul, por exemplo,
Em tese, o Brasil não teria adotado práticas discriminatórias. Esse discurso também contribuiu para inibir o debate sobre a situação de exclusão na qual a população negra se encontrava e as suas reivindicações durante muito tempo. Afinal, se negros e brancos vivessem em uma situação de igualdade, não seria necessário uma reparação histórica ou questionamentos sobre a estrutura da sociedade. René Araújo, professor de Sociologia do curso Anglo, explica, abre aspas, as desigualdades entre brancos e negros no Brasil ainda são enormes. A desigualdade salarial, a desigualdade de oportunidades, o acesso à escolarização de qualidade, a representação política e midiática, as condições de moradia, dentre outros aspectos, revelam a distância para uma efetiva democracia racial. Fecha aspas. Todo o processo de marginalização do povo negro no pós-abolição, sem medidas de reparação e de inclusão que permitissem àquelas pessoas condições dignas de vida e de trabalho, dificultaram o reconhecimento da cidadania aos negros, impossibilitando a ideia de democracia racial. E estudos feitos nas últimas décadas evidenciam a problemática que ronda o mito. Segundo o último censo demográfico, por exemplo, a população negra configura a maioria do país, totalizando 56,2% na soma entre pretos e pardos. Contudo, um outro levantamento feito a partir dos dados do IBGE mostra que, ainda que o número de pessoas negras no ensino superior tenha crescido quase 400% na última década, esse grupo ainda representa apenas 38,15% do total de matriculados. Além de estatisticamente terem menos acesso à educação superior, os pretos e pardos ainda estão mais expostos à violência, representando 77% das vítimas de homicídio, segundo o Atlas da Violência, disponibilizado pelo IPEA. E como é possível enfrentar algo que muitos acreditam não ser existente? Ou que só enxergam o racismo cometido pelos outros, mas nunca por si? Assim, a ideia da democracia racial contribui para um racismo disfarçado presente no Brasil, pois além de dificultar a compreensão do problema, contribui para a manutenção do mesmo. Ainda segundo a professora Laila Antunes, abre aspas, é preciso lembrar que existe um conjunto de práticas que viabilizam a manutenção da desigualdade racial no Brasil. Afinal, ter tido um passado colonial escravista, com a entrada forçada de cerca de 4 milhões de africanos, teve impactos que jamais foram reparados. A própria abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 não trouxe nenhuma medida de indenização ou plano de equiparação social, deixando uma dívida histórica. Fecha aspas. Os recém-libertos, além de não possuírem instrução ou propriedade de terras, ainda enfrentaram todo tipo de discriminação que os séculos de escravidão consolidaram no inconsciente coletivo. Ao perpetuar esse legado, a sociedade brasileira manteve as desigualdades. Há uma série de iniciativas que estão em curso e que podem reduzir os impactos desse mito, como políticas públicas de reparação de equidade, como cotas em concursos públicos e universidades, legislação de combate à discriminação, como a Lei nº 7.716, de 1989, de criminalização do racismo e a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, por meio da Lei 10.639, de 2003. Essas são algumas iniciativas que têm potencial de gerar grandes impactos a longo prazo,
levando em conta que o problema exige uma mudança de mentalidade associada à democratização do acesso a espaços, até então majoritariamente brancos. Iniciativas como a representatividade nas artes, como no cinema e na música, por exemplo, também contribuem para uma sociedade mais justa na medida em que vão ao encontro da mudança de percepção sobre a identidade negra. Abre aspas. Precisamos promover um debate amplo e permanente sobre a questão racial no Brasil. Entender que não há democracia racial em um país cuja desigualdade é grande e explícita. Discutir a questão nas escolas e nas mídias, fazendo com que o assunto esteja presente no debate público e nas instâncias políticas, para que políticas públicas possam ser formuladas, visando reduzir desigualdades e ampliar a participação e a representação. Fecha aspas. Essa foi uma fala do professor do ângulo. O professor René ainda reforça que o Brasil precisa compreender a sua história, as características do seu racismo, como o preconceito se manifesta e buscar meios de enfrentá-lo de forma efetiva. Partindo da ideia da pensadora norte-americana Angela Davis, abre aspas, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista, fecha aspas. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!